Passando aqui para deixar uma palavra para vocês que se encontra em Salmos número 37, versículo 25, que diz assim: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Aqui, quando o salmista Davi, ele escreveu essa passagem, Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou ele para escrever esse versículo, ele se encontrava em uma situação de angústia, tristeza, declínio espiritual, vendo seu reino desabar devido ao pecado qual ele cometeu diante do Senhor, embora Deus o perdoou, porém as consequências do pecado de Davi ficou sobre ele, né? Veio sobre a família dele, e todos nós sabemos o caos que transformou a família de Davi, perseguição, morte, filho matando, irmãos matando um ao outro, e totalmente um declínio espiritual. E nesse momento, Davi já se encontrava já velho, acamado, vendo o seu reino passar. E ele escreveu essa passagem, o qual ele fala: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele sabia que em meio ao caos, em meio à situação que se encontrava a sua vida e a vida dos seus filhos e todo o reino e todo Israel devido ao que se passou com Davi, ele sabia que Deus não iria desamparar. Ele sabia que Deus não iria desamparar aquele que buscasse a sua presença. Ele sabia que Deus não iria desamparar aquele que se voltasse para ele, aquele que se prostrasse diante do Senhor, pedindo a sua misericórdia. O Senhor iria ter misericórdia. Nós sabemos que a misericórdia do Senhor é algo imerecido, é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos concede essa graça. E o salmista Davi sabia disso, o quão grande e tremendo era o Deus de Israel, o quanto o Senhor amara Israel. E por mais que ele pecou, por mais que ele entristeceu o Senhor, ele sabia que Deus não ia desamparar a sua nação. Ele sabia que Deus não ia deixar sua descendência mendigar o pão. Ele sabia que o Senhor iria ter misericórdia. E não é assim nos dias de hoje. Nós sabemos que em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às lutas o qual nós enfrentamos dia a dia, em meio a tantas coisas que nós passamos, enfermidades, muitas pessoas acometidas de inúmeras enfermidades que muitas vezes são malignas, que levam até mesmo a pessoa à morte. Mas o Senhor, ele vem no tempo certo, ele vem no momento certo. Ele não deixa você de todo sem nada. Ele sempre tem uma reserva, ele sempre tem algo a nos oferecer. Ele sempre tem algo a passar para nós. Ele sempre tem algo a mostrar, e para que nós venhamos reconhecer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós sabemos que Deus não vai deixar nós passarmos necessidade. Nós sabemos que o Senhor não vai permitir nós passarmos por aflições, o qual a gente não consegue suportar. Embora no mundo nós sabemos que o próprio Jesus deixou isso para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vencerá. Então creia que você também vai vencer qualquer adversidade, qualquer aflição, qualquer angústia que vier sobre a tua vida. Sabe que o Senhor Jesus está atento a tudo e a todos. Ele está contemplando todos na face da terra. Então quero te dizer que não preocupa se o seu tempo passou, se você está sozinho, se você está já velho, se você já está passado em dias. Saiba que o Senhor não vai deixar você perecer, não vai deixar você morrer nesse deserto, não vai deixar você passar nessa necessidade, porque Ele é o Deus que te sustenta, Ele é o Deus que tem te guardado e tem te livrado em todo o tempo. Ele tem mostrado o seu amor, Ele tem mostrado a sua grandeza para com a sua vida. Às vezes nós não vemos, às vezes nós não entendemos, nós não conseguimos sequer discernir a grandeza do amor de Deus para com a nossa vida. Mas nós temos que entender que mesmo às diversidades, em meio às provações, em meio às lutas, em meio ao sofrimento, ao caos, nós sabemos que no tempo certo, na hora certa, o Senhor se levanta e nos dá aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Eu quero te dizer nessa noite, não
preocupa, não se turbe o teu coração, descansa no Senhor, porque Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar você passar necessidades, Ele não vai deixar você de todo estar sem nada, porque Ele é o Deus que provê, mesmo em situações de caos e adversidades contrárias. Ele é o Deus que mostra a sua grandeza. Ele é o Deus que tão tremendo, tão maravilhoso, o qual nós sequer entendemos a grandeza do amor de Deus para com o homem. Nós não conseguimos, nossa mente não consegue discernir a grandeza do amor e da fidelidade do Senhor. Mesmo nós não sermos fiéis, mesmo nós não obedecendo a sua palavra, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel à sua palavra. E Ele nos honra. E saiba que nessa noite, não te preocupa com nada. O Senhor está trabalhando por ti. O Senhor está entrando nessa tua causa, nessa tua peleja. Ele está te entregando aquilo qual você tem almejado. Ele está te entregando a bênção, o qual você tem buscado da parte do Senhor. Então lembre-se que o Senhor jamais vai te desamparar em meio a qualquer situação, não importa o tempo da sua idade. O Senhor jamais vai te deixar desamparado, porque Ele é Deus que te sustenta, Ele é o Deus que te guarda. Se Ele permaneceu até agora contigo, Ele vai permanecer até o fim, até o último tempo com você. Saiba que Deus é o teu sustento, Ele é tudo, Ele é o nosso Deus, o nosso refrigério, a nossa salvação, a nossa paz, o nosso descanso é o Senhor. Então creia que o Senhor Jesus Ele tem o melhor para a tua vida. E Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.